Olá, gente. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante, que é a questão do fantasma na máquina. Quem nunca ouviu falar dessa expressão e não tenha se remetido ao pensador René Descartes, que é um pensador que tinha uma concepção dualista em relação à alma e ao corpo, e à mente e o cérebro. Então, eu assisti recentemente um vídeo do Dr. Sérgio F. de Oliveira, que é espírita, certo? E ele propõe a ideia de que a alma se vincula ao cérebro através do quarto ventrículo cerebral. Ele é médico, então ele tem essa teoria com base no espiritismo, embora tenha um linguajar também técnico da medicina. Embora eu não seja espírita, certo? E, portanto, não compartilhe, digamos, com o núcleo dos princípios dogmáticos que esse grupo adere, eu penso que a gente pode, no mínimo, analisar as ideias herdadas por eles, na verdade, ideias que formam o bojo de inúmeras crenças religiosas aí do passado, né? E uma delas é essa concepção dualista da estrutura humana, alma, corpo, mente e cérebro, que é a relação entre eles. Inclusive, os hindus, para quem não sabe, provavelmente antes de Descartes, já fazia essa associação em relação aí à questão da glândula pineal, né? Eles tinham uma base de que a glândula pineal faria, na verdade, essa comunicação entre alma e corpo. Isso através de exercícios de yoga, onde se alcançaria uma certa unidade com Brahma ou Brahma. Então eu ressalto aqui, eu particularmente não sou espírita e não pretendo aderir às concepções espíritas e aos seus dogmas, certo? Mas eu achei o tema interessante, e esse tema ele abrange muito mais do que meramente uma religião, certo? Como é o espiritismo. Até porque no cristianismo e nas religiões monoteístas, geralmente, você tem essa concepção também dualista, ou até trinitarista, onde faça-se uma certa diferenciação entre espírito, alma e corpo. No cristianismo propriamente, saindo do catolicismo, a gente tem algumas vertentes de que existe alma, corpo e espírito, outras que existe só alma e espírito, onde existe uma alma espiritual, alma carnal. No judaísmo você tem isso, existe uma diferenciação entre alma e espírito, e a alma tem a sua tendenciosidade mais vinculada à carne, ou vinculada à carne no sentido de tendência ao pecado, né? Ou vinculada ao espírito propriamente. Então, consigo enxergar na palestra desse doutor algo, no mínimo, muito interessante para a gente avaliar. Até porque faz referência, antes dele ressaltar isso, faz referência ao hinduísmo e ao Descartes. Então, nesse sistema que ele menciona, que o professor menciona, ou o doutor, né, a glândula pineal ou a epífise seria uma espécie de receptor das dimensões astronômicas, ou seja, um órgão sensorial. Então, como ela sintetiza a luz, porque é feita, na verdade, de microcristais, né? Inclusive o doutor chegou a abrir uma glândula, dividi-la para, através de um microscópio eletrônico, saber mais sobre isso, né? A tese de doutorado dele, se eu não me engano, foi essa. Então, como ela sintetiza a luz e é feita de espécies de calcificações, que a gente poderia ter como microcristais, ela pode preparar o corpo para os efeitos, digamos aí, celestiais, transformando, segundo ele, o magnetismo em neuroquímica. Essa glândula é tida também como sendo o terceiro olho. Vocês lembram no hinduísmo que tem aquela pintinha, né, que fica entre os olhos, que eles fazem de forma artificial com tinta? Aquilo ali é a representação justamente da glândula pineal. Porque se você colocar o seu dedo no meio dos seus olhos, a glândula pineal vai ficar justamente nessa direção, lógico, na profundidade, porque ela fica no meio do cérebro. Então ela é tida como o terceiro olho, que se localiza no meio do cérebro e em profundidade entre os olhos. À medida que a retina detecta a luz, retina no caso os olhos, né, parte dessa luz vai para a glândula pineal. Porque ela é, na verdade, a reguladora dos ciclos de vigília e sono. Veja que ela tem esse papel fisiológico, claramente confirmado hoje em dia. Anteriormente existia dúvida se a glândula pineal servia para alguma coisa. A gente sabe que serve hoje, obviamente. E ela também é responsável pela produção de melatonina, que
que é inclusive estimulada na escuridão e inibida pela luz. Então, se você, por exemplo, quer ser uma pessoa mais saudável, durma no escuro e de dia, não em salas de trabalho, por exemplo, se usar óculos escuros é um absurdo, mas isso também faz mal à saúde. Porque a melatonina deve ser estimulada dentro do horário específico que você tem para dormir. E de dia, ela é inibida, porque é necessário que você tenha total ativação do seu corpo para os seus afazeres. Porque, afinal de contas, ela é responsável, na verdade, pela regulação dos ritmos corporais. Veja que interessante. Inclusive, a glândula pineal ela é maior na infância, mas ela reduz de tamanho na puberdade. Isso dá a entender que a criança dorme mais justamente porque a produção de melatonina seria maior. Veja, eu não sou da área médica, então se estiver falando alguma besteira, por favor, me perdoe, tá? E até provável também, né, voltando à questão da infância, que a glândula tenha um papel importante no desenvolvimento sexual, no metabolismo e na procriação. Então, em termos fisiológicos, a glândula pineal é importante, certo? Segundo o doutor, a pineal ela afeta também o humor. E como eu disse, né, os ritmos hormonais, os ritmos reprodutivos. E um exemplo claro disso é a gravidez, que tem exatamente 1 ano lunar, conforme ele disse. Porque o corpo ele só sabe disso, né, desse relógio, vamos dizer assim, por causa da epífise, da glândula pineal, que capta a irradiação da lua, certo? E dá ao corpo a capacidade de se adaptar ao relógio lunar. Então, dessa forma, tanto o processo de ovulação da mulher quanto a gravidez são reguladas por essa glândula. Mais uma comprovação de que ela é importante, pelo menos no que se refere à parte fisiológica, certo? Se a pineal, veja só que interessante, se a pineal capta interferências do Sol e da Lua, ou até mesmo, né, se a gente parte para uma coisa mais abrangente, de outros astros e conglomerados distantes, como é, por exemplo, a Via Láctea, ela poderia captar, segundo a premissa espírita e do doutor, veja, não é o que estou dizendo, poderia captar o espaço sideral e além. Daí entra, né, o conceito de que tal glândula seja também sensível às emanações de outras dimensões ou até ao espiritual, tendo inclusive, ao que parece, uma capacidade, digamos, premonitória. Se vocês perguntar, mas será que existe premonição mesmo? Não. Bom, não sei se você se lembra do caso Mamonas Assassinas, né? Onde o tecladista tem uma premonição um dia antes do acidente, gravado em vídeo. Mas existem milhares de relatos, isso aqui é só um exemplo. Tem de um escritor, eu não tenho os dados aqui, então não sei o nome dele, mas e eu espero que não seja uma lenda da internet, mas enfim, mas eu acho que não é não, viu? De um autor que escreveu sobre o desastre de um navio chamado Titã, poucos anos antes do desastre com o Titanic, no iceberg. Então, é interessante você pesquisar e ver que existem fenômenos que a gente poderia chamar de premonitórios, que não tem uma explicação clara, né, se a gente partir do ponto de vista meramente científico positivista, mas que nos chamam muito a atenção. Então essas conjecturas, elas acabam de fato nos remetendo ao que eu chamaria de filosofia da mente, que é a possibilidade da sobrevivência da consciência após a morte física, certo? Claro que a filosofia da mente não trata exatamente da questão da sobrevivência da alma, né? A gente vai ver isso mais adiante. Então, como a gente percebe na palestra do professor, e aí vocês podem ver essa palestra, eu deixei o link aí, a alma que não pode ser medida e, portanto, não pode habitar no espaço do corpo, ela não possui a estrutura corporal, possui no sentido de possessão, né? A estrutura corporal como se fosse um fantasma da máquina, como a gente poderia dizer que é visto aí em Descartes. Mas ela se vincula ao corpo como um todo. Vínculo este que antigas tradições chamariam de fio de prata. Inclusive o termo fio de prata é um termo utilizado no livro de Eclesiastes. Eu não lembro, eu não marquei aqui o versículo, mas fica no final do livro, vocês podem ler aí, na Bíblia, o termo fio de prata sendo utilizado. É interessante notar que Salomão acabou apostatando um pouco da fé judaica no final da sua vida, até pelo
os inúmeros casamentos que ele teve com mulheres que idolatravam outros deuses. Então a gente pode até pensar, quem sabe, que Salomão tenha tido uma experiência fora do corpo por causa de práticas ocultas e místicas. Isso é uma hipótese que foi levantada por alguns autores e que eu não estou simplesmente afirmando, né, mas é só em caráter de possibilidade mesmo de nós pesquisarmos. Bom, nós sabemos então que alguns indivíduos, por causa de tumores cerebrais ou má formação do cérebro também, eles não possuem a glândula epífise, a glândula pineal. Então é claro que nesse caso seria uma grande tolice da nossa parte dizer que se essas pessoas perderam a glândula pineal, elas agora são zumbis sem alma, né? Inclusive tem aquela religião do Tim Maia. O Tim Maia, ele aderiu a uma religião, mas antes de morrer ele acabou saindo disso aí, né? Mas enfim, que eles até dizem, isso não é religião, isso não é filosofia, a gente não sabe exatamente o que é. O qual eles chamam de racional superior, e tem toda uma teoria. Isso aí nasceu no Brasil por um tal de Manuel, ou Emanuel, não sei ao certo. Este indivíduo era espírita, e aí recebeu uma revelação do racional superior, dizendo que o espiritismo estava errado, que ele deveria seguir um outro caminho. E eu não confio nesses caminhos, porque eu acho que você mexer com coisas ocultas é muito complicado. Nós não temos os dados e os elementos necessários para tratar com essas coisas. Então eu prefiro nem mexer, eu só estou no campo da especulação filosófica. Esse é o que eu prefiro, né? Bom, Tim Maia então seguia essa ideia, e eles enfatizam muito essa coisa da glândula pineal, né? Só que eles não, pelo menos até onde eu li no livro Universo em Desencanto, são vários livros que eles vendem, né, para custear seus trabalhos de divulgação. E esses livros, eles ensinam a pessoa lendo esse livro vai desenvolver a glândula pineal, segundo o que eles dizem. Mas isso aí, para mim, é muita lorota, né? Se você for pesquisar mais a fundo, faça à vontade. No entanto, não se esqueça de pesquisar também o pensamento dos filósofos, as outras religiões, o próprio cristianismo, porque logicamente que isso aí vai ser contraditório, certo? Bom, ao que parece, então, no entender do médico, Dr. Sérgio Oliveira, se tal vínculo existe, ele se dá, se esse vínculo entre alma e corpo existe, ele se dá de forma muito complexa e intrincada, certo? A qual ele até se refere como mais precisamente no quarto ventrículo cerebral. Embora ele também ressalte que abrange ali não somente o cérebro mesmo, mas também todo o corpo, fazendo do homem um ser psicossomático e não um autônomo possuído por um espírito, tá? Esse é um tema que eu admito ser muito difícil, até porque o conceito monista e materialista é muito mais benquisto nos círculos de filosofia da mente. Para que você tenha uma ideia, na filosofia da mente você tem variados tipos de materialistas, variados tipos de dualistas. Você tem o Daniel Dennett como um representante do materialismo. Você tem o David Chalmers como um representante do dualismo, mas um tipo de dualismo muito diferente do Descartes, certo? Em termos gerais, poderíamos dizer que a maioria deles não acredita que exista uma alma que possa sobreviver, ou uma consciência que possa sobreviver na morte do corpo. No entanto, existem dois fenômenos que é tratado pela filosofia da mente que é muito difícil de se explicar, que é o fenômeno qualia e o fenômeno da própria consciência em si. O fenômeno qualia seria, na verdade, a subjetividade intrínseca daquele ser, seja o próprio homem, seja um animal, por exemplo. E eu pretendo fazer outros vídeos falando de filosofia da mente com mais detalhes, tá? Isso aqui é só uma pitada, né? Um tempero para a gente poder ganhar forma aí e falarmos disso com mais critério, com mais rigor, tá? Mas a questão que me deixa sempre muito... que me chama bastante a atenção são os casos inexplicáveis ou os fenômenos correlatos. E eu tenho dois fenômenos correlatos, por exemplo, no que se refere a experiências EQMs. São aquelas experiências quase-morte. Na verdade, o quase-morte aqui é uma certa liberdade de expressão de quem denomina o termo, porque, na verdade, ao que tudo indica, as pessoas de fato morrem. É uma morte clínica. Hoje nós sabemos que a medicina tem o poder de ressuscitar pessoas mortas, desde que tenha tempo hábil para isso, certo? Então as pessoas realmente morreram, clinicamente falando, embora não se relate uma efetiva morte cerebral, tá?
E aí entra a polêmica, né? As EQMs são de fato verídicas ou são só manifestação do cérebro? Mas tenho 2 casos inexplicáveis para você, que eu assisti em documentários. Um deles é na Discovery Channel, o outro é, não sei se é na BBC ou um outro canal, não me lembro. Um é de uma mulher que nasceu cega, portanto é cega desde nascença, mas que teve uma experiência EQM, porque numa operação ela morreu, clinicamente falando, ou seja, o coração dela parou de bater, certo? Nesse momento ela se colocou por cima do corpo, o espírito dela, o suposto espírito se colocou por cima do corpo, e viu toda a sala, todos os médicos, todos os utensílios, todos os detalhes. E o importante dizer, ou ressaltar, ela era cega. Como é que ela viu, então? Essa é uma das experiências assim tidas como inexplicáveis da EQM. Você poderia explicar isso dizendo que o documentário é fraudulento. Você pode levantar essas hipóteses, mas vai ter que provar, certo? Porque nós podemos admitir que o documentário tenha sido uma fraude, mas, bom, lá tem os nomes das pessoas, tem os relatos, tem muitos dados ali que você pode levantar e facilmente descobrir isso. Outra experiência EQM que me chamou muito a atenção foi de uma mulher que tinha um tumor no cérebro e que tinha em torno de 1 ou no máximo 2% de chance de sobreviver, 98% de chance de morrer. E ela se submeteu a uma operação no qual ela teria literalmente o cérebro desligado e o coração também. Então, mas tudo ligado aos aparelhos médicos para que ela não viesse a óbito. Por isso que era uma pequena chance que ela tinha de sobreviver, né? E o que ocorreu ali é que no momento em que o cérebro dela não estava claramente em funcionamento, foi nesse instante que ela teve a experiência EQM. Ela viu os médicos, e inclusive depois que ela sobreviveu, porque ela se salvou obviamente para contar a história, eles ficaram surpresos porque eles estavam monitorando tudo. E eles viram, não tem atividade cerebral aqui. Como que ela conseguiu estar consciente? Porque ela não só viu as pessoas, como é que ela viu que ela estava com o olho fechado? Ela estava, em termos médicos, morta, sem atividade cerebral, sem atividade do coração, morta. Foi uma morte induzida? Foi, mas estava morta. Ela ouvia, ela viu e ela descreveu tudo isso aos médicos em tempo real, porque os detalhes que ela utilizou para falar são os detalhes que ocorreram somente no momento que ela estava supostamente morta ou morta mesmo, certo? Essa é uma questão assim que nos deixa perplexos. Inclusive eu tenho um livro que é do Dr. Sam Parnia, um livro chamado O que Acontece Quando Morremos. Ele é um médico também, e ele resolveu investigar o fenômeno das EQMs. Então ele investiga como médico e não como espírita, certo? E ele diz aqui uma parte do seu livro muito interessante, que a TEP, que são tomografias por emissão de positrons, ele mostra até a imagem das tomografias, e ele diz que as atividades cerebrais que são vistas ali durante a fala e a escuta, porque aí são as partes do cérebro que estão em funcionamento naquele instante, na tomografia, ele vai dizer o seguinte: aqui podemos ver como diferentes tipos de células podem se tornar ativos num processo de consciência específico. E isso não significa, no entanto, que as células estão produzindo pensamentos ou sensações, apenas nos mostra que há um aumento do fluxo sanguíneo e de glicose. Ou seja, essas tomografias não provam que a consciência ela é subproduto propriamente do cérebro. Só mostra que há uma total ligação entre os dois, certo? Então nós temos aqui uma ligação complexa e intrínseca, intrincada mesmo. Bom, gente, é isso que eu queria dizer. Fica aí o debate, né, a discussão para ser trabalhada por nós. Mas saiba que isso não é tão simples como pensaria o Daniel Dennett. Tá certo? Uma coisa muito mais complexa, até referente a esses fenômenos correlatos que eu mencionei para você e os fenômenos vinculados também a questões premonitórias, né? Fora aquilo que nós podemos chamar de milagres,
é muito bem quisto na religião cristã, e nós temos algumas evidências bem interessantes também nesse sentido. Grande abraço a todos, examinem tudo e retenham o bem. Esse é o conselho do apóstolo Paulo, né? Examinai tudo e retende o bem. Tchau, galera. Valeu.